Saudações a todos, sou Marcos Avino, Babalaô e Calgundá, e esse é o canal do YouTube associado ao blog Orumilá-Ifá. Esse vai ser um vídeo um pouco diferente, porque ele é a continuação do prévio, né, do anterior, que era o vídeo de como se tornar um Babalaô. O vídeo ficou um pouco grande, eu cortei ele abruptamente em 30 minutos, então esse vídeo vai ter se não me engano, uns 10 minutinhos, que é a continuação do vídeo anterior. Então logo a seguir dessa fala aqui, entre esses 10 minutinhos, que é direto, né, basicamente o segundo seguinte lá dos 30 que eu cortei, e depois eu vou fazer um pequeno complemento, mais alguns minutos, repassando algumas coisas que eu disse nesses 40 minutos, que eu gostaria de dar uma ênfase, fazer algumas colocações complementares, tá bom? Então vamos lá. Nesse momento vocês vão assistir o final do vídeo anterior. Abraços. Como é que você começa a sua prática do Babalaô, né? Você começa assim, cara. Você começa para você vira o seu primeiro cliente, assim como as suas consultas de Obi, as suas consultas de búzio, você é o seu primeiro cliente, você tem que resolver os seus problemas, da sua família, dos seus amigos. Antes, você tem que ter a certeza de que está funcionando, que você sabe falar, você tem que entender quando você consulta alguém, fala o antes e o depois. Você tem que começar muito devagarinho para você ter certeza que você estou no caminho certo, o que eu falei para aquela pessoa é o correto, eu fiz aquilo ali. Você tem que acompanhar aquela pessoa para você ver se vai mudar a vida dela, se aquilo teve efeito, se foi permanente, se foi temporário. A pessoa, quando começa a virar Babalaô, ela tem que ter um caminho muito lento, mas muito lento de evolução, para você entender que você está pegando o rumo certo. Ninguém vira Babalaô num dia, no segundo começa a dar 10 consultas por mês, começa a ganhar 10 consultas por dia. Não tem essa. Você tem que começar muito lentamente, se adaptando, sintonizando com essa energia, com a interpretação, ter certeza dos seus resultados. Você tem que adquirir a sua confiança, tá certo? Sem isso, vocês não vão conseguir fazer, tá certo, né? Então, essas são as coisas importantes. Existem algumas coisas importantes para você ser Babalaô. A primeira coisa é que você não pode ser médium rodante. Então, pessoas de Umbanda têm muita dificuldade. O cara que é médium rodante na Umbanda não será Babalaô. Porque Babalaô é uma pessoa que não pode dar consulta para ninguém usando mediunidade, usando a aurividência, a clarividência. O Babalaô ele tem que dar consulta baseada naquilo que está sendo no odor, na interpretação daquilo, no conhecimento que está ali. O Babalaô não dá conhecimento, não incorpora ninguém, no que pesa histórias, mas histórias de gente que conhecidas, pessoas importantes no meio de Ifá, que eram médium rodante, recebia pombogira, não sei o que, gastou um monte de dinheiro e virou Babalaô. Assim como lá no Candomblé, né? Lembra? Gente que, para não falar só do Ifá, Candomblé, gente que não tinha obrigação de 7 anos, pagava para alguém dizia que ele já tinha obrigação de 7, 21, 14, ele inventava, né? Dinheiro sempre resolveu muita coisa em vários segmentos religiosos, tá certo? Vários segmentos religiosos. Então, médium rodante. Outra coisa é não ser mulher. Ifá não é um culto para mulheres, é um culto para homens. Eu vou fazer um vídeo sobre essa história. Por que Ifá não é um culto de mulheres? Existe uma razão teológica para isso, né? Não se trata aqui de as coisas têm que ser modernas, temos que dar oportunidades para as mulheres, igualdade. Olha só, a religião não é um lugar para a igualdade. Assim, não é lugar para dogmas, tradição, história. Existe um motivo teológico pelo qual não se dá esse poder, né, de Babalaô para mulheres. E eu vou fazer um vídeo, né, isso já tem no blog o texto, e eu vou fazer um vídeo que eu vou falar só sobre esse tema, por que não se dá esse poder. Eu vou contar a história, tem várias histórias para serem contadas, eu gosto desses vídeos que contam história, né? Então eu vou várias histórias e vou explicar por que não pode ser dado, e vou contar também nesse vídeo porque a história de o que aconteceu, por que de repente começou a aparecer essas histórias. Eu vou falar essas focas todas, tá certo, né? Então, essa é a coisa importante, tá certo, né? E o que mais que eu tenho para dizer? Não, era isso, tá certo? Essa coisa importante, eu acho que eu espero ter ajudado a orientar as pessoas que querem ser Babalaô. Eu queria terminar aqui nos meus últimos minutinhos aqui, do meu tempo padrão, né? Dizendo que é um caminho longo, demorado, você vai gastar dinheiro. Uma coisa importante, né? Você precisa, você vai gastar uma grana com conhecimento, buscando tratados. Quem é ligado nos cubanos vai ter aqueles tratados, não sei o quê. Quem vai procurar versos, você tem que adquirir, né, um conjunto lá, se entender os versos de Ifá. Se você for pelo lado mais tradicional,
tem que aprender quais são os versos, as histórias, aprender a interpretar as versos. Se você for para o lado do Bruno, aprender lá os tratados, entender as histórias do Pataki, todo. Então, assim, você vai ter que investir muito tempo, certo? Muito dinheiro, para você adquirir esse negócio todo. Ninguém dá isso de graça. Quem tem também é dele, ele teve o esforço dele, para você adquirir esse negócio, para você poder aprender. Então, existe não é nada assim, né? Nada assim. É muito custoso. Não é, e o custoso não é só a obrigação que você faz, obrigações não são custosas, né? As pessoas não dão nada de graça para ninguém. Mas depois, a aquisição desse, lembra que eu falei, todo esse conhecimento daqui até aqui, e daqui para lá, bastante custoso. A pessoa para ser um babalô, para trabalhar sozinho, ele tem que ter uma casa bem montada, o local dele, ele vai ter que ter os assentamentos, vai ter que ter aquelas energias de orixá todas preparadas, ele tem que ter um local que ele possa fazer aquilo com segurança, por aqueles motivos que eu já falei antes, toda a carga energética que tem, né? Então, o babalô, essa é uma das coisas que é importante para ser babalô. Depois, aí, vou até me estender um pouco mais do que eu queria, né? Já estou. Lembra? Aprendeu? Ofacã? Babalô. Você começou do zero. Cara, uma das coisas, além de conhecimento, aprender a interpretar, fazer bônus, cara, você vai ter que adquirir energia, essas coisas, né? Que vão te dar segurança, que vão te dar essa comunicação com os orixás, esse acesso. Você tem que se cercar desse negócio para você poder exercer a sua atividade babalô com segurança. Lembra? O babalô tem que resolver as coisas sozinho. Quando você cria um problema, você tem que resolver. Quando você atrai alguma coisa negativa, você tem que tirar. E isso requer tempo, esforço, material, conhecimento de pessoas, você tem que pedir ajuda, gastar dinheiro com aquilo, ter mais tempo ainda para você ir adquirindo aquelas suas propriedades, senão você vai se ferrar. Senão você vai querer fazer mais do que você pode. Você tem que tomar cuidado com isso, né? Para você fazer certas coisas, você tem que ter aquele suporte. Você tem que ter sempre o suporte em volta. Se você começar a querer fazer coisas que você não tem a sua retaguarda, aquilo volta como prejuízo para você. E aí, quando o cara fica doente, morre, essas coisas todas com pessoas que não se preocuparam, que não consultaram pelas medo, que não tomaram conta com os avisos de Ifá, que não se prepararam para exercer aquela coisa. Então, é um negócio complicado. Então, por isso que eu falo, ser um babalaô é um negócio bem enrolável. O negócio tem que ser assim, você se dedica, por isso que eu falo, não tem um meio termo, né? Ou você é o babalô do Alacá, do Filá, do Elequepa, né? Você é esse. Ou você é o babalô de verdade. Se você é esse de verdade, aí você, cara, aí é um mergulho profundo no qual você vai ter que dividir sua vida familiar, civil, né, profissional, com essa coisa, sua dedicação, aprender a equilibrar essas coisas todas, porque isso faz parte da sua vida. Nem todo, mesmo em fato tem lá, nem todo babalaô precisa ser dedicado, tem pessoas, em casos que você se divide com atividades, isso tem próprios versos, histórias aos montes disso, você pode ser sim, pessoa que se divide, fazer negócio. Mais uma coisa, eu queria dizer, tem uma coisa que neófitos ou ignorantes falam assim, não, o cara para ser babalaô só pode ser se ele começa lá com 9 anos de idade, aí ele tem que ficar decorando aquelas coisas, sabe tudo quanto é verso, não sei o que, se não começou assim nunca será. Se você ouvir alguém falando isso aí, é mais um idiota. Essa pessoa não tem a menor ideia do que é ser babalô, essa pessoa não tem a menor ideia de ser Ifá. Isso aí é aquelas coisinhas, aquelas continhas de carochinha que falavam, que os africanos falam, para poder separar você de categoria. Bobagem, não é assim que funciona. Você sim aprende, demora mais tempo, eu não sei o quê. Você vai decorar tudo? Não, você não vai decorar. Olha só, esse Yorubá, eles não tinham língua escrita, né? Eles não tinham língua escrita. Mas isso foi um problema da civilização dele, por isso que eles acabaram lá, quase que acabou, tá certo, né? Hoje em dia não, você continua tendo suas fontes de consulta, continua estudando, você vai fazer os seus resumos, eu faço meus resumos, tem lá uma pilha de resumos, coisas que eu vou compilando, estudando, eu mesmo consolidando ali, fazendo, é isso, essas coisas que você vai consultar o tempo todo você lembra, eu tenho isso aqui anotado, blá, blá. É isso mesmo que é fazer, essa história de que, né, você não tem hoje que ninguém hoje vai fazer as coisas sem ignorar a tecnologia, sem ignorar o aparelho. Você não tem que se comportar, né, no século XXI como se você estivesse no século XVI, XVII, sem conhecimento, sem língua, sem negócio de escrever, sem onde gravar, sem YouTube, como é que a gente estaria? Né? Estaríamos mais atrasados na própria religião. Então isso é uma bobagem. Os caras que falam isso é o seguinte, é aquele idiota que fica ouviu essa historinha e fica repetindo porque achou interessante falar isso dos outros. Sabe nada. Então, se não se incomode com isso. Sim, você pode aprender se você tem 20 anos, você tem 30 anos, tem 40 anos. Vá aprender. Se quiser se dedicar a isso, pode se dedicar. O mundo precisa de gente para ajudar essas pessoas, mas apenas saiba disso, né? Você não vai conseguir
Se você decidir ser balô, você vai abrir mão de um monte de coisa, você vai ter a sua vida profissional e o balô. A sua vida vai passar sem função daquilo ali, né? A não ser que você queira ser o cara do alacá, tá certo? Aí, beleza, o alacá não tem problema nenhum. É só fazer um fio, sair desfilando pela rua, filarzinho bonito, sai por aí, tá certo? Mas se você quiser ser... O mundo tem pessoas esperando para ajudar, precisa de pessoas honestas e corretas e que estejam dispostas a ajudar os outros. O que é necessário para ser um bom, é isso aí tudo que eu falei. Você tem a formação, chega aqui e aqui começa. É muito trabalhoso, tá certo? Mas é isso que vocês têm que fazer. Vocês podem se preparar para isso. O importante é você sempre selecionar uma pessoa boa, que você identifica. Nunca tenha pressa. Isso é uma coisa importante, né? Eu ia fazer um vídeo só sobre isso, mas posso falar aqui. Não vou falar não, tá certo? Fica para o próximo. O importante que ele diz é o seguinte: o que você precisa para se tornar um balão? Eu já falei praticamente tudo aqui que você precisa fazer para se tornar, tá certo, né? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Então, nesses 40 minutos, juntando os dois vídeos até agora, né? Eu acho que eu já falei tudo, quase tudo nesse tema, desse tema que eu gostaria de falar, como se tornar um balão. Mas foram muito tempo, eu falei muita coisa junto, né? E eu gostaria de bater alguns pontos aqui para, ou talvez revisar algumas coisas que eu falei, sem ter que gravar tudo aquilo de novo, refazer tudo, que eu poderia também errar outras coisas que eu não errei agora. Então eu só vou complementar alguns minutinhos falando algumas coisas específicas, bem especiais do vídeo anterior para ficar claro. Primeiro ponto, não só o candomblé, eu sei que eu falo isso várias vezes, mas vou repetir aqui com ênfase. Não é o candomblé o único representante da raiz religiosa iorubá no Brasil. Dentre as tradições religiosas, o candomblé queto é um dos representantes da religiosa iorubá. Tá? Os outros dois são o batuque, que é do sul, e o xangô, ou nagô, vamos chamar de xangô, que é no nordeste. Tá certo? Então esses três, né, o candomblé queto, o batuque e o xangô, representam a raiz religiosa urubá, e eu tenho um vídeo bem longo, bem extenso, tratando desse assunto de tradições religiosas, ok? Então, quando a gente fala assim, de tradições em que Fá pode ser uma continuidade normal, essas três são elas, tá certo? As demais não são, porque, como eu disse, o caso de Angola é uma religião que eu desconheço, o outro candomblé Jeje é outra raiz religiosa, tá certo, né? E as outras manifestações lá do Nordeste que tem o tambor da mina, eles também estão ligados à raiz religiosa Jeje. E o Ifá, ele é ligado à teologia e teogonia urubá. Então fica muito complicado. Eu acho que esse pessoal lá do Jeje deve ter uma forma de oráculo dele. Se eu não me engano, chama-se Fá. Então as pessoas que consultem o Fá lá, porque é o que está associado à cultura dele, às divindades dele. Ok? Beleza. Outra coisa. Eu dei uma ênfase no anterior, em relação à experiência anterior. Eu queria dizer o seguinte: sim, é isso mesmo, tá? Eu quero informar. Você pode se transformar balô sem ter tido experiência anterior, tá certo? Sem ter vindo num culto de candomblé, ou do batuque, ou do xangô. Claro, tem pessoas que vêm. Eu só disse assim, vai ser bem difícil para você, porque você vai ter que voltar nessa base para você poder aprender e desenvolver essa base. Porque, como eu falei, repito e confirmo, o balô é o final de uma linha. Ele tem que representar toda aqui a teologia, a teogonia, toda a religião urubá aqui. Então ele tem que conhecer esse negócio aí. Ele é o final da carreira aqui, não o início da carreira. Então, assim, de fato, a experiência anterior faz falta, tá certo? Se você não teve essa experiência, querer entrar direto no culto de Fá, é possível, várias pessoas, vários babalaôs começaram assim, mas ele vai ter que ter um período de reconstituição disso aí, para entender. Porque ele vai lidar com as pessoas que vêm dessas culturas, dessas tradições religiosas, e ele tem que saber lidar com essas pessoas, né? Assim como tem que conhecer a parte de orixá também, não dá para ignorar a parte de orixá, porque como eu falei, lembra? Vou voltar o desenhozinho, olha só. Nós, mensagem, não sei o que, orixás são eles que interferem no nosso dia a dia, eles. Então tudo que a gente faz é através de orixá, e você tem que conhecer o orixá. Então a experiência anterior, sim, é um acelerador, sim, é uma coisa que ganha tempo, as pessoas que vêm, mas é possível você fazer sem ela, sim, é possível, dá para fazer, tá certo? Tem uma coisa também que eu disse, que é a questão da Umbanda. Eu falei assim, eu falei várias vezes que a migração da Umbanda é complicada. Eu vou explicar isso aí, porque o pessoal de Umbanda vai ficar chateado. Olha só, sim, é complicado. Por quê?
A Umbanda é uma religião brasileira cuja teologia não tem nenhum vínculo com a teologia Urubá. Assim, é isso mesmo. Quem acha que é diferente está errado. Religião brasileira começou em 1908, foi fundada ali. Antes de 1908 tinha manifestações de corporações que eram de origem banto, tinha as macumbas, as quiumbas, não era Umbanda, a Umbanda começou em 1908, daí evoluiu, ela sincretizou, absorveu várias correntes, foi se adaptando, se evoluindo, crescendo, expandindo, dominou o cenário de religião que tem essas incorporações com guias, com espíritos no Brasil de fato, porque tem valor, a Umbanda tem valor, tem princípios, dá para as coisas para as pessoas, a Umbanda tem todos os méritos disso. Mas é uma religião brasileira, forte influência católica, e que em algum momento, não sei, não é o caso de contar a historinha da Umbanda aqui, a história da Umbanda aqui, mas em algum momento ela também, nessas absorções dela, nesse sincretismo dela, ela pegou uma parte africana, aí incorporou uns nomes, uns africanismos, que é a minha opinião, eu digo nos textos que eu escrevo, muitos estéticos. Ou seja, esses africanismos que entraram na Umbanda são estéticos, tambor, nomes, são estéticos. Não mudaram o núcleo da Umbanda, o núcleo, o core, lá, a parte do meio da Umbanda continua sendo a mesma coisa. Apesar de a Umbanda ter várias estéticas diferentes, estética oriental, estética não sei o quê, né? A indiana, a estética africana é uma delas, talvez a mais popular, mais conhecida, mas é só uma estética, tá certo? Né? Esse é o jeito. Então, a Umbanda é isso. Qual é o problema com a Umbanda? As pessoas da Umbanda, majoritariamente, são médiums rodantes, pessoas que incorporam com guias, que têm uma enorme autonomia, que tem uma enorme iniciativa própria, elas vão criando, vão dominando, abrindo outras casas, então assim, se trabalhando. São esse tipo de coisa da Umbanda. Olha só, eu digo com muito conforto, porque até hoje eu participo de Umbandas, tá certo? Não como babalão, mas Umbanda como Umbanda. Já tive no Catimbó muitos anos, tá certo? Então eu conheço bem esse meio, conheço bem, aprendi, assim, muito tempo nesse meio. Isso foi uma base muito forte da minha formação, tá certo, né? Então, continua sendo. Então eu entendo perfeitamente os médicos que estão lá. Olha só, por entender isso, eu digo o seguinte, é muito complicado a vinda desse pessoal de Umbanda para o Candomblé, porque a pessoa, no Candomblé, ela vai encontrar um outro contexto religioso, que ela acha que sabe aquilo, não sabe nada, não tem nenhum vínculo, tá certo? Quanto mais você acha que sabe, menos você sabe. Quando você vem para cá, você é outro contexto, com outra forma de organização, outro tipo de hierarquia, de submissão, de controle. Aqui você tem um núcleo, você é uma pessoa importante, você é um centro de atenção. Aqui você, cara, é um elemento numa corrente de elementos aqui que você tem que acostumar. É muito difícil a migração. O que acontece é a pessoa sair daqui, vir para o Candomblé e vai, daqui a pouco ele entra para um lado ou volta, vai para o... Assim, essa migração, quando acontece assim, é muito difícil ter sucesso. Para a IFA é a mesma coisa. Tá certo? Porque a pessoa é rodante, ela tem trabalha com guias, e fala, você não pode ser rodante, isso é um dogma. É um dogma, você não pode ser. Então a migração para cá, ele vai conhecer o contexto religioso que não conhece, que não é distinto, e ele tem que se adaptar muito. Então, não digo que é impossível, né? Por exemplo, tanto que eu já participei disso e vim, mas aí eu, da Umbanda, do Catimbó, eu vim para o Candomblé, passei muito tempo aqui, aprendi essa outra parte, me desenvolvi aqui para depois chegar em Ifá, tá certo? Fiz um caminho normal aqui, me adaptei a isso, então vim com uma questão natural. Mas a pessoa vir direto é bem complicado, é muito complicado. Então, mais uma vez, não digo que seja impossível, tá certo? Mas digo que seja muito complicado. Porque, claro que existem pessoas na Umbanda que não são rodantes, tá certo? Que são pessoas que ajudam, que são bônus, pessoas que participam, que têm, às vezes, muito conhecimento. Eu adquiri muito conhecimento, eu não sou rodante, tá certo? Né? Adquiri muito conhecimento, mas muito conhecimento mesmo lá dentro. Tem pessoas que pode ter, mas o cuidado é muito grande porque, assim, é um confronto novo, vai aprender tudo de novo. Esse pessoal de Umbanda esbarra naquele mesmo caso do cara que entra em Fá sem ter tido nenhuma base anterior. Assim, basicamente é isso. O que ele conhece, que ele vai entender. E ele tem que separar a cabeça dele, que ele não pode querer classificar tudo aquilo que ele vê em Fá como se fosse, que é aquilo de Umbanda, é isso, é um tranca-rua, é um não sei o que, um Exu tal, é uma pombogira. Olha só, ele tem que aprender que o contexto religioso, o contexto teológico aqui é totalmente diferente. Não são esses nomes, não são esses tipos de divindades. Assim, você vai lidar com outras forças, outras divindades que são diferentes. Tá certo? Então, assim, essa é uma migração, por isso que eu digo, é uma migração complicada. Para todo mundo é complicado. Quanto mais sênior você é aqui,
mais difícil essa migração, tá certo? Quanto mais você sabe, mais difícil essa migração, tá certo? Enquanto se você sabe muito aqui no Candomblé, vir para cá é muito natural. Se você sabe muito aqui no Batuque, tem uma adaptação, mas é muito mais natural. Quando chegou também tem muito mais natural, tá certo? Todos têm a adaptação, tá certo? Mas você está ali numa continuidade. Essa é a minha opinião, tá? A opinião de quem viveu isso, passou por isso, viu e vê as pessoas o tempo todo fazendo isso. Cada um tem a sua opinião. A opinião é uma coisa que todo mundo tem a sua, tá certo, né? Essa é a minha, acredito quem quiser, tá certo? Outra coisa que eu falei que era reportar é a questão de cubanos. Você fala, os cubanos, aquilo. Olha só, não tem... Convivo cubano, né, desde, sei lá, década de 80. Tive amigos que eram, agora não tem mais contato, né? Que eram do clube, pessoas muito bacanas, que, cara, é importante você ter um culto lá. E conheci fisicamente, pessoalmente, como também conheci pela internet, muita gente, né? Na época de grupos de discussão do Yahoo, a gente tinha, eu participei da Orixá List, né? Então, assim, de outros grupos, eu participei de grupos também do Lucume, eu respondia lá para aquelas pessoas sobre o Candomblé, nos grupos de Lucume que tinham online, né, no Yahoo. Então, tive algum contato. Então, por ter esse contato, claro que não conheço tudo de Lucume, tá certo? Mas esse contato é que eu falo, tá certo? É por isso que eu falei, por conhecer também os cubanos hoje é que eu falo. Então, tem algumas coisas a falar. Mas o que eu digo para todo mundo é o seguinte, olha só, em relação ao Brasil. Os cubanos, eles têm uma formatação de uma tradição religiosa, o Lucume, muito interessante. Muito interessante, ela formou lá. Mas ela é muito diferente do Candomblé. Do Candomblé. Não dá para você fazer qualquer semelhança do Lucume, da santeria com o Batuque, com o Nagô e com o Candomblé. É muito diferente, tá certo? A forma como ele canta, aquela oralidade, aquela vocalidade do Candomblé, tá certo? Né? De cantos, são muito próximos que você faz lá. A língua a gente fala com alguns erros, mas procura lá se aproximar muito. Né? A parte de teogonia e teologia se aproxima muito que está lá. Aqui é muito diferente, mas é muito. Eles escreveram uma outra teogonia. Entenderam os orixás de uma outra maneira, tá certo? Fizeram as liturgias dele, as coisas de uma outra forma. Toda a parte da oralidade dele é aquela rumba grande que eles fazem, aquele tambor, é bem diferente. Então assim, olha só, o Lucume é excelente para os cubanos, você falou, é excelente para os cubanos. O cubano nasceu com a história dele, na formação dele, no núcleo, na história, é excelente para os cubanos. Mas quando vem para cá, não é a mesma coisa, não dá para você, eu já falei isso em outros vídeos, não dá para você falar que está igual. Então, se você quiser conhecer, se você vai atuar no Brasil, no qual a maioria das pessoas estão nesse contexto que é Batuque, que é Xangô e que é Candomblé, tá certo? O Queto mesmo, o Jeje lá, isso aqui não representa nada. Então, se você entrar pelo fato e começar a querer aprender orixá através desse grupo aqui, cara, você não vai servir nada para a história desse cara aqui, porque pelo contrário, vai gerar, não estou fazendo uma ilação, estou fazendo uma afirmação, gera confusão na cabeça das pessoas, porque você vai começar a falar um montão de coisa do jeito que eles fazem, como aqueles negócios aqui, e aqui o pessoal vai dizer que, cara, nada disso, você está maluco, não tem nada, vai achar engraçado, tá certo, né? Então, não é nada disso, até porque também faz uma prática de Lucume aqui muito cortada, muito pouco tradicional. Eu sei que eu já vi práticas, coisas de Lucume, os caras são muito certinhos, e aqui não é o que acontece, tá certo? Então, assim, mas o que eu estou dizendo, assim, esse aspecto qualitativo aqui, né, de julgamento, é isso aqui. Se você entra pelo IFA e vai para, não vou aprender a deixar aqui no Lucume aqui, cara, você pode aprender, você vai aprender como se fosse um cubano, tá certo? Mas não vai te servir em nada para a sua situação, né, sua posição situacional aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil o que se tem é o culto de orixá como é praticado aqui, da forma completamente. Você não vai compreender, você vai querer falar, não é nada disso. A pessoa vai dizer uma situação, você vai dizer, não, mas está errado isso aqui. Você vai começar a falar as bobagens que os cubanos falam em relação aqui. Ah, por que você fala que os caras falam bobagem? São bobagem mesmo. Essas coisas estão certas lá em Cuba. As coisas que eles falam são completamente perfeitas se o cara estivesse falando dentro de Cuba. Aqui, aquilo que eles falam é umas imbecilidades, umas idiotices, porque não é nada daquilo, cara. Assim como também se a gente pegasse e transportasse o nosso conhecimento de tradição afro-brasileira lá para Cuba, esse é um horror, os caras iam achar a gente horrorosa, como acontece aqui no Brasil. O pessoal de Candomblé com o pessoal de Batuque, de gente de Candomblé vai para o Batuque, e sempre, no passado era um conflito muito grande, o pessoal comentava, é assim que eles fazem diferente, olha aqui, não sei.
Cara, o batuque tem a mesma distância da gente, porque é raiz iorubá, mas eles têm uma outra liturgia, eles praticam aquilo de uma outra forma, têm um entendimento na formatação, mas continuam sendo religião iorubá. Aqui nós já temos esses conflitos, você vê o pessoal do Xangô, do Nagô é lindo, muito interessante, eu já conversei com as pessoas de lá, cara, muito legal, gostaria de ter aprofundado, né? Ter tido oportunidade, não tive a oportunidade de conhecer o Xangô com riqueza, tá certo? Né? Então, assim, gostaria mesmo de ter conhecido o Xangô, as formas como eles fazem, como é que eles entendem. Não consegui, tá certo? Não tive, essa sorte eu não tive de conhecer o Xangô, tá certo? Né? Então, assim, então esse conflito tem. Então, se você vai ser um Orô, vai situar aqui nessa região sudeste, isso aqui, cara, você tem que estar nesse alinhado. Se você vai ser um Orô, vai funcionar lá no sul, você tem que estar alinhado lá com o pessoal do Batuque. Se você vai ser um Orô, vai funcionar no Nordeste, você tem que estar alinhado ali com as correntes do Nordeste. Lá já tem Queto, já tem um pessoal do Xangô, também negócio, mas você tem que se aliar com o local que você está. E não adianta querer se aliar com os cubanos, você não vai se aliar com ninguém. O mesmo vale para os nigerianos. Eu tenho muito menos contato ainda com o nigeriano, que não é na minha escola, mas assim, a minha percepção, ou vamos chamar assim, né? A minha percepção deles é péssima, tá certo? É um horror, tá certo? Assim, mas baseado nesse tipo de coisas. Olha só, lá na Nigéria, talvez, eles recebendo aqueles gringos lá, fazendo aquelas coisas para eles lá, funciona bem, cara. Aqui, eles vindo aqui fazer essas coisas dele que eles fazem lá com os gringos aqui, cara, não tem nada a ver, tá certo? Então, assim, essa história da origem, por isso que eu falo essa coisa do cubano que muda, os pataquis dele são totalmente diferentes. Assim, esse caminho é um caminho todo. Então, entendo dessa maneira, quando eu falei essas coisas, essas são as explicações que eu dei, não vou repetir aqui tudo que eu já falei, tá certo? Aí, sobre a questão que do Babalô falou, eu queria reforçar o seguinte, olha só, o Babalô faz tudo. Ele tem que saber fazer tudo. Ele tem que cuidar das folhas, preparar, vai fazer pouco que vai fazer, ele vai fazer toda a parte ele vai fazer o que o Oxogum faz, preparar a parte de sacrifício, não sei o que, mas ele tem que saber tudo, é ele que faz. Muitas das vezes faz sozinho, o que às vezes no candomblé você faz com 2, 3, 4 pessoas, o Babalô faz sozinho, dá-se o jeito com ele, mais um, ele larga o negócio todo, tá certo? A parte de oferendas, comidas, as liturgias, o Babalaô faz tudo sozinho, então assim, não tem, lá no candomblé você ainda tem lá, você é o cara, você sabe fazer aquilo, tem um que sabe fazer outro. Quando vai fazer uma liturgia, junta 2, 3, 4, complementa, você faz. Ou então aquele cara é um mise en place, ele faz aquela preparação lá que chega, com você já está pronto para você começar. Olha só, esquece isso. Aqui o Babalaô, ele tem que saber fazer tudo. Não tem essa história, ele tem que fazer tudo. Lembra que eu falei? Solitário. Ele tem que saber fazer cada uma dessas coisas. Tem que aprender a fazer, tá certo? Isso não tem negócio. Nesse ponto, também conta aquela história que eu falei dos imberbes, né, que ficam falando aquelas bobagens. Sim, o Babalô tem experiência de vida, vai falar com as pessoas. Cara, a coisa mais complicada você pode ter um oráculo lá, você pode ter mensagens a falar, você tem que pensar 50 vezes. Como você vai falar, se aquele é o momento, forma de dizer, se aquela pessoa está ali para ouvir. Você tem que falar aquelas coisas que estão no oráculo, você tem que pensar se você está com certeza daquilo, se aquilo que dizer, e a forma é a hora de falar aquilo ali. Existe uma ética, existe uma sensibilidade para fazer isso. Cara, você precisa ter experiência, tá certo? Né? Não adianta você ser garoto, 20 e poucos anos, cheio de juventude, lá, achando que sabe tudo, que tá lá. Cara, vai exercer pessoalmente isso aí, é necessária experiência. Você lembra que eu falei? O Babalô leva, eu falei mesmo, eu repito, no mínimo 20 anos para você conseguir começar a jogar para alguém. É isso mesmo, tá? Se você começou com 20, você vai jogar com uns 40, tá certo? É isso, tá certo? Não, acredito assim, é isso, tá? A outra coisa, a última coisa que eu queria falar, que eu juntei, foi a questão de, como é que vai aprender? Você deixei claro, depois você aprendeu toda aquela base, o negócio todo, você vai aprender Ifá. Vai aprender Ifá junto com o seu iniciador lá, junto com o seu padrinho. Os tratados tem a parte das liturgias, lá tem as instruções, você vai aprender a fazer aquilo, como é que faz cada coisa, você vai ver como é que as pessoas fazem, vai aprender a repetir aquilo, você tem que aprender olhando o que está fazendo. E no tratado, sim, você vai ter uma série de coisas que os tratados ensinam. Então, a parte do tratado, que eu disse que você tem que pegar por último, que é aquela parte ligada às Odus, interpretações que as pessoas querem, eu quero já falar o que o Odu significa. Olha só, dentro dessa minha negócio, paciência, o Bessuru, né? Meu Odu de Alfacan, tá certo, né? Tem muita gente que acha aí pelo e-mail B1, vai descobrir meu Odu de Alfacan. Paciência, muita paciência. Você está lá o tratado, tem um monte de informação, começa pela página 1, vai andando, você vai chegando. Cara, em algum momento você vai chegar no momento. Então tem livros de tratado só com liturgia para fazer, e tem uns livros lá, os tratados de Ifá, que tem
as coisas. Você tem que entrar primeiro nos tratados, aprender a liturgia básica, praticar, entender aquela mecânica, ir desenvolvendo, ver as pessoas fazendo, participar de coisas, para você saber como é que você encaixa aquilo. Você vai aprendendo, vai repetindo, fazendo com os outros, não sei o que, se integrando ali. Depois você está conseguindo fazer sozinho, vai montando coisa, aprende a fazer. Bom, tem um caminho natural para isso. Que também são anos, lembra que eu falei? O gol do Cavalo do Bandido, né? Você sabe tudo, pum, virou aqui, babalaô, sai de lá, fez aquela iniciação, fez o oê, você achou, agora eu sou o máximo, sou um babalaô. Dia seguinte, cocô do Cavalo do Bandido. Assim, nada. Sabe, não, começa tudo de novo, vai começar, ou você está em condições, mais ano, 2, 3, depois de ter sido iniciado o babalô, talvez 2, 1, não. Vamos dizer que 2, 3 anos para você começar ali a, né, atender alguma pessoa, e olha lá, tá certo? Isso primeiro fazendo para você, se você não conseguir lá descobrir, você vai fazer nada. E a última coisa que eu queria falar, dentro dos meus minutos propostos aqui, é a questão dos resultados. Você, assim, olha só, você de fato, você tem que, você lida com oráculo, você sai caídas e você vai ter respostas ali, algumas fazendo opções sim, não, outras dando significados. Cara, eu digo isso, o babalaô, ele sabe quando está jogando, quando o oráculo está respondendo para ele com eficiência. Ele sabe quando aquela ali é a resposta tem consistência. Quando ele faz perguntas e as respostas, a consecução das respostas tem a ver. Quando os odus que saem ali, a forma lá, o oráculo ele brinca com você, ele dá um odu, depois inverte, faz aquilo, dá uma... Assim, ele faz... Assim, quando aquilo está funcionando, o oráculo te mostra. Então, o babalaô, quando está jogando, o babalaô, tá certo? Não é o babalô de Alacá, não. Vamos voltar. O babalô de Alacá, filazinho, ele quer, tá certo? O babalô, ele sabe que o oráculo está funcionando. E ele sabe também, já acontece com... já passei por essa situação, você sabe quando eu pensei, opa, tem uma coisa errada, isso não está legal, as respostas não estão consistentes, não está legal aqui. Primeira coisa, interrompe, para, por ver o que está acontecendo, pensa, vai rezar, vai fazer não sei o quê, para você funcionar, entendeu? Você sabe quando alguma coisa está ali saindo de forma natural. Você, o primeiro controle de qualidade é entre você e o oráculo, tem uma intimidade nisso. Nos búzios também era assim, no Ifá é isso, quando você está com os 15 ou com o Pelé, o que está saindo ali, aquela sequência, o oráculo está falando. Eu já falei isso em outros vídeos, vou repetir aqui, quem não viu, o oráculo se autoconfirma, o babalaô sabe, pela forma como as coisas estão caindo, pela forma como é respondido, pela sequência, pelas respostas da pergunta dele, pela forma que ele aprende a fazer perguntas para poder se confirmar, se fazer, né? Ele tem formas para fazer isso, perguntas de várias modalidades. Então ele sabe quando aquele oráculo está respondendo. Porque você pode ter um oráculo que esteja mudo com você, você pode ter uma Pelé que não responda mais nada. E aí, como você vai fazer? Vai tirando ali e aquilo ali, o cara diz, é isso, não tem nada. Quando o consulente diz para você não tem nada, como é que você vai ter certeza? Tem situações em que você pode estar falando uma coisa realmente roubada para o cara, e pode ter situações que você fala, já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo. Você fala isso, a pessoa diz, não é nada disso, não, eu não sou nada disso. Cara, você fica assim, e agora? A minha sorte, uma vez aconteceu isso, a pessoa estava com a filha, e a filha diz, não, é isso mesmo, assim, a minha sorte foi que houve uma interferência ali, e que a pessoa ajudou, porque senão eu ia ficar assim, cara, eu estou perdendo meu tempo, tem alguma coisa que está errada, eu estou falando tudo errado aqui, porque eu digo A, B, C, a pessoa diz não é assim, não é assim, não é assim. Aí eu falo assim, cara, temos um problema. A minha sorte foi que tinha sempre mais um, por isso que às vezes é ruim você jogar sozinho, é bom você ter, às vezes, ou mais um, sempre com consulente com mais um, porque serve para te balizar, porque a pessoa nunca tem, nem todo mundo tem autocrítica ali para poder reconhecer algumas coisas, e às vezes uma pessoa do lado diz, não, fulano, é isso mesmo. A minha sorte foi aquilo, senão eu teria parado, congelado ali, e falou assim, não, vou interromper aqui agora, porque é tudo que eu falo para você, mas acontece, então você tem que fazer. Então assim, essa é a questão que você tem que resolver. Então o babalaô, depois que sai aquele negócio todo, ele tem que ter um período significativo de ganhar aquela intimidade, de ter aquela intimidade com o oráculo, de saber que está confiando e na hora, toda hora. Então não é uma vez ou outra, não, olha só, vou repetir. Toda vez que a gente usa o oráculo, toda vez que a gente joga, usa o Pelé ou usa o quinto, a gente naquela hora sabe se aquilo está respondendo direito. Se não tiver, você para e vai ver o que está acontecendo. Então é isso. Essa coisa tem que resolver. Então não é uma coisa que acontece para acontecer. O babalaô
que trabalha de verdade, que interpreta de verdade, joga de verdade, vai saber dizer, vai saber o que está acontecendo, vai saber que eu estou falando isso é verdade, tá certo? Então era isso, acho que eu disse tudo que precisa para se tornar um babaô, e tem muita gente precisa, as pessoas que estão com esse destino, que sigam, tá certo, né? O mundo precisa de gente, tá? Um abraço a todos, adeus.